palavra para o nosso querido Carlos, né? Que vai falar essa noite de hoje sobre João Batista. Estou, assim, muito empolgada com essa palestra. É com você, Carlos. Obrigado, irmã Betinha. Quanto tempo, né? Essa palestra, eu vou tentar dizer que nós não vamos realmente, nem de longe. Primeiro, que a paz do Senhor esteja com todos. Uma boa noite. Nós não vamos nem de longe esgotar esse assunto, muito pelo contrário. Nós tentaremos, nessas conversas de alguns minutos, apenas abrir uma porta, uma janela espiritual para apontar uma direção a seguir e a meditar sobre esse ser, cuja a conversa que vamos ter nem de longe vai dar uma ideia completa desse ser. Ele é um ser que exige reflexão, exige muita meditação face à sua importância. Primeiro, nós vamos tratar exatamente disso. Por que falar de João Batista? Nós vamos começar dizendo que, nada mais, nada menos, o próprio Senhor Jesus declarou para os apóstolos simplesmente uma frase simples: dos nascidos de mulher, até hoje não se levantou nenhum ser maior do que João Batista. Esta frase, com certeza, ela é bem conhecida da maioria de nós, porém, normalmente, nós, quando lemos e ouvimos a mensagem da Bíblia, a gente faz reflexões, e aí eu me coloco também, muito superficiais, muito rasas. Falar, ele falou, é interessante, mas se a gente mergulhar, e é o que a gente vai tentar fazer, refletir sobre o que é dado, usar o dom máximo que a natureza nos deu, a razão, o intelecto, mas não para passar em cima de muita coisa, mas para mergulhar no assunto, a gente vai ver que essa frase é impressionante. O que o Cristo foi dizer para os apóstolos? Olha só, dos nascidos de mulher não teve nenhum maior que ele. Olha, nós estamos no ano 0 do advento do Cristo, no ano 30, na verdade. Já havia passado pelos judeus Abraão, o grande Abraão, o patriarca dos judeus. Já havia passado Moisés, o grande profeta Isaías, Neemias, Malaquias, todos os grandes profetas, Daniel, fantástico Daniel. E o Cristo estava falando olho no olho na cara dos apóstolos, eles mesmo grandes almas. E na frente de todos eles, falou: de vocês todos aí, João Batista ainda é o maior. Só isso já dá para termos uma ideia aquilatar de que ser estamos falando. Mas tem mais coisas. João Batista, esse amado irmão, João Batista, ele é o único além do Cristo, além do próprio Senhor, que foi profetizada a sua encarnação na Bíblia. Nenhum outro ser teve a sua reencarnação profetizada, só o Cristo, no Antigo Testamento, e o segundo, João Batista. Em Isaías fala do Cristo, claro, do Messias, mas diz também: voz que clama no deserto, dando uma ordem, Deus dando uma ordem, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. E o Cristo depois, lá na frente, 600 anos depois de Isaías, confirma: essa é a voz que clama no deserto, João Batista. Em Malaquias, outra profecia, 400 anos antes da vinda do Cristo, Malaquias fala do Cristo e fala de João Batista. Já essa profecia de Malaquias, mais clara ainda, onde ele diz que o Senhor fala a Malaquias: eis que envio Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele vai converter os corações dos pais e dos filhos. Para nos atualizarmos, vamos lembrar, e vai ser mostrado várias vezes, que Elias teve como encarnação seguinte a de João Batista. O João Batista é a reencarnação de Elias. Por 2 vezes profetizado no Velho Testamento. Obviamente, o Cristo foi bem mais, mas não houve nenhum outro ser profetizado, só esses 2. Como se não bastasse, João Batista é o único ser, afora o amado Mestre, que foi anunciado pelo arcanjo Gabriel, o seu nascimento, já no Novo Testamento. Como sabemos, o arcanjo Gabriel, anunciou o advento do Mestre para Maria Santíssima. Mais poucos comentam, mas o arcanjo Gabriel também anunciou para Isabel, a prima de Maria, que viria João. Só eles 2. E aí a gente vai parar para pensar um pouquinho, usando a nossa reflexão e bom senso espírita. Se temos, pelas informações espíritas e cristãs, que seres daquela época tinham problemas espirituais, muitas vezes graves, mas todos eles, pelo processo de reencarnação, avançaram e evoluíram uma barbaridade, mas naquela época eram cheios de problemas. Vou dar um exemplo, por exemplo, o ladrão da direita. Naquela época ele era ladrão, tudo bem, se arrependeu, mas era ladrão. Sabemos, pelas informações espíritas, que hoje é um ser elevadíssimo. Mas naquela época, ladrão. Judas, nem se fala, todos conhecem. Uma pessoa com um impulso muito grande, um pouco de egoísmo até. Depois foi se sublimando até Joana d'Arc, e aí iluminou-se a um ser também que está lá nas alturas. Temos ainda Zaqueu, corrupto, padrão, né? Arrecadador de impostos, que roubava direto, Zaqueu. Jesus o converteu, mas na época era corrupto. Públio Lentulus, né? O nosso amado guia espiritual de Chico Xavier, naquela época, um homem difícil. Todos eles hoje são seres das mais altas esferas. Mas aqui vem a pergunta: se seres que estão nas altas esferas hoje, em planos que a gente não consegue imaginar, mas naquela época, na época de Jesus, eram seres difíceis, imagina um ser que já na época do Cristo, o Cristo já elogiava a ponto de dizer: olha, é o maior deles, é um grande profeta, é um ser impressionante, já naquela época. O que não é João Batista diante desses seres todos, que os próprios apóstolos têm que baixar a cabeça? E nós vamos entender por que João Batista não está bem compreendido. Confesso, eu mesmo não compreendia direito, depois de receber esse presente, que essa palestra me obriga a estudar, às vezes, por semanas inteiras. Por isso, obrigado, né, por me trazer essa oportunidade. Mas a gente vai entender por que isso aconteceu, mas nada disso tira a grandeza que estamos vislumbrando singelamente agora. Nós vamos falar de João Batista, mas dentro de um contexto maior, do contexto do nosso conhecimento espírita. Nós vamos ver ele numa passagem entre as revelações, as 3 revelações. Primeira revelação, o Deus único, né? O Senhor. Segunda revelação, o Deus Pai de amor, do Cristo. E também da terceira revelação, a lei de justiça, da reencarnação e a existência dos espíritos, as 3. Nós vamos trabalhar João Batista e Elias como um espírito na saga das revelações que estão nos trazendo o conhecimento e a abertura espiritual e a evolução da humanidade.
com uma importância que estamos tentando vislumbrar vagamente agora. Vamos ver primeiro ele na primeira revelação, ele como Elias. Já como Elias, 900 anos antes do advento do Cristo, pouca gente comenta. Nós vamos dizer depois por que isso está sendo feito assim, por que não se fala muito dele. Não com a importância que ele mereceria. Mas ele lá como Elias, o profeta Elias, ressuscitou pessoas, fez chover, separou as águas do Rio Jordão, um rio de 10, 12 metros, separou as águas, deixou ele sequinho e andou a pé sobre ele. Fez lá outras tantos milagres. Tudo num trabalho imenso de arrebanhar o povo judeu, que, apesar do esforço de Moisés, da primeira revelação, de fazer aquele povo judeu entender o Deus único, o povo judeu teve várias recaídas ao longo do século. E, naquele século, 900 anos antes do Cristo, já estava um negócio já bagunçado de novo, muito bagunçado. O rei Acabe já tinha cedido por causa da esposa a um rei pagão, um deus pagão chamado Baal. E Elias estava fazendo das turras para tentar trazer aquele povo de novo para o caminho que Moisés tinha traçado do Deus único. E fez de tudo. E o povo estava praticamente todo já voltado para os 400 profetas do rei Baal. Já haviam destruído os altares do Senhor, etc. E Elias falou, bom, agora ele tomou uma decisão interessantíssima, que eu vou resumir aqui. Ele fez um desafio aos profetas, aos 400 profetas, no Monte Carmelo. Os profetas do rei Baal, do Deus Baal. Ele chamou o povo de Israel, colocou os 400 profetas para desafiá-los na frente do povo e falou, olha, cada um de nós, vocês aí, os 400, vão retalhar um boi, e se vocês pediram ao Deus Baal, o boi não for queimado, vocês perdem. E se eu pedir, e meu boi for queimado, meu boi que foi quartejado for queimado, eu ganho. Aí o povo concordou, os profetas do rei Baal, também pagãos, falaram, vamos fazer, nós somos 400, nós vamos conseguir. Pois bem. Aí Elias falou, não, faz vocês primeiro, vocês começam de manhã cedo. E aí foi feito. Foram os 400 profetas, cortaram um boi, botaram no altar, pediram durante um dia inteirinho para que aquele boi fosse queimado ao deus Baal, aquele boi não aconteceu absolutamente nada. Não aconteceu absolutamente nada. Elias, vendo que a parte deles não aconteceu nada, falou, agora é minha vez. Pediu para cortar um boi, porque ele não tinha nem profeta do lado dele, estava sozinho. Então pediu para o povo, corta o boi aí. Cortaram o boi, botaram numa fogueira. E aí ele falou, molha 3 vezes aí tudo, as pedras, tudo em volta, encharcou de água, 3 vezes. Pediu uma vez. E Deus imediatamente lança um fogo do céu e queima todo o altar, as pedras em volta, a areia, ficou tudo queimado. A partir deste evento, Elias converteu o povo de Israel imediatamente com um milagre impressionante, pelo menos por alguns séculos à frente, ao Deus único. E com o trabalho também de outros profetas, talvez não tão grandes, diga-se de passagem, ao longo dos 900 anos seguintes, pelo menos o advento da primeira revelação foi solidificado no povo israelense. De maneira que o Cristo poderia vir, pois pelo menos a ideia do Deus único estava solidificada. E assim nós vemos a primeira parte, esse primeiro evento. Mas tem mais. Nós vamos avançar agora para a segunda revelação, advento do Senhor, onde João Batista aparece também de forma
a nos impressionar, pelo menos a fazer-nos refletir sobre o seu esforço num trabalho, num projeto de ordem divina. João Batista, ele foi anunciado, como nós falamos, pelo arcanjo Gabriel. Só que Lucas explica bem essa situação. O arcanjo Gabriel apareceu para o pai de João Batista quando Zacarias estava lá fazendo as oferendas no altar e disse: olha, vai vir o seu filho vai se chamar João. Olha só, fala que seu filho vai chamar João. E ele é o espírito de Elias. Olha só, terceira revelação na reencarnação, ele já avisa lá, está lá na Bíblia. Ele é o espírito de Elias, que há de vir. E aí Zacarias, o futuro, né, vamos dizer, pai de João, olha assim e fala: como é que isso pode acontecer? Como é que pode acontecer o negócio? Duvidou. Aí o arcanjo falou: você que duvida, então você vai ficar mudo a partir de agora e só vai voltar a falar quando João nascer. Por que Zacarias duvidou? Faz sentido. Zacarias e Isabel, a esposa de Zacarias, mãe de João Batista, eram velhíssimos. E o pior, estéreis. É parecido com aquela situação do Gênesis, que tinha Abraão, né, e a Sara. E os dois, né, eram velhos, não podiam ter filhos. Mas aí chegam 2 anjos e falam: vai ter filho. É a mesma coisa agora. Zacarias e Isabel tem filho, já velho, cansado, mas tá lá, vai ter filho. Só que Zacarias não acreditou, ficou mudo. Mas, depois, o nosso arcanjo Gabriel, essa palavra arcanjo a gente vai ter que estudar depois, porque arcanjo é o seguinte: né? Tem o homem, o anjo e o arcanjo. Tá? É lá de cima, é o chefe, é a turma. A gente não consegue nem imaginar como é que seja, mas são seres de altíssimo nível, né? E aí, esse arcanjo primeiro anuncia João por meio do pai, aí o pai duvidou, ficou mudo. Depois, em Lucas é que fala, depois é que vem a anunciação do Messias, do Cristo. Onde Gabriel chega para Maria, aparece para Maria e fala: olha, você vai vir um ser, você vai ser fecundada pelo Espírito Santo, o nome dele será Jesus. Mas o arcanjo Gabriel faz mais uma revelação e diz: Isabel, a sua prima, ela também está grávida de 6 meses. O arcanjo só falou desses 2, não anunciou mais ninguém. Anunciou Jesus e anunciou João Batista. Não foi só um, anunciou os 2. E avisa para Maria: olha, já está, a sua prima está grávida já de 6 meses. Terminado esta parte que é belíssima, peço aí depois que tenham paciência de ler Lucas, mas com essa ótica maior, porque o início de Lucas fala das 2 anunciações, primeiro de João Batista, depois de Jesus. Quando o anjo termina de falar, Isabel parte para Encarém, que é uma aldeia próxima, para ver a prima Isabel, que já estava com 6 meses. Quando Maria chega perto de Isabel, a criança de 6 meses, que era João Batista, que estava na barriga de Isabel, pula de alegria. A criança tem um salto de alegria dentro da barriga de Isabel. E fala aquela palavra, aquela frase belíssima: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E pouca gente comenta, mas está lá também, Lucas, que Maria encontrou Isabel. Isabel, o seu bebê, pula de felicidade dentro da barriga de Isabel. E Maria fica com Isabel por mais 3 meses. Bom, fazendo uma conta simples, quando o arcanjo foi falar com Maria, ele disse que Isabel já estava com 6 meses.
Aí Maria corre para a prima, que está grávida de João Batista, e fica mais 3 meses. Dá quanto? 9. Isso quer dizer que Maria Santíssima seguramente viu, testemunhou, presenciou o nascimento de João Batista. Mas isso não está exarado na Bíblia. Mas, com certeza ela ficou lá, até João Batista nascer. E quando João Batista nasce, querem dar o nome desse bebê que está na mão de Isabel, de Zacarias, que era uma tradição, dar o nome do pai. Mas o arcanjo tinha dito que o nome dele ia ser João. Então Isabel, por intuição, fala, não, o nome dele é João. E fica aquela discussão entre os parentes. Zacarias estava mudo, que era o pai de João Batista, estava mudo até aquele momento. Estava 9 meses mudo. Aí vou perguntar para ele por meio de sinais, e aí, qual é o nome dele? Aí a boca de Zacarias se destrava e ele fala, o nome dele é João. E faz todo um parágrafo na Bíblia que os teólogos e estudiosos da Bíblia hoje reconhecem que essas frases que Zacarias falou é nada mais, nada menos do que uma união do Velho com o Novo Testamento. É uma frase ponte, unindo todos numa grande mensagem de Deus, fazendo os dois serem um só, por meio daquelas lindas palavras. Obviamente, nós não vamos poder repeti-las aqui, mas é um canto de louvor belíssimo que eu estimulo, está lá em Lucas, que vocês leiam. Porque precisamos seguir em frente para cumprirmos uma ideia geral, en passant, do advento, que vamos dizer que foi João Batista. João Batista nasceu, depois o nosso amado mestre nasceu, alguns meses depois. Temos lá o conhecido evento de Belém e o terrível evento de Herodes, o Grande, que, irritado pelo nascimento do Cristo, mandou 2 anos, mais ou menos, de idade, criança com 2 anos para baixo de idade em Belém, para ele garantir que não haveria nenhum rei dos judeus nascido na época dele, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo na Judéia. Sabemos que Maria e José fugiram com o aviso do arcanjo para o Egito. Mas e João? João também estava na Judéia, era uma criança. O que aconteceu com ele? Aí vem uma pesquisa interessante feita por um grande médium, não sei se vocês conhecem, Severino Celestino, que ele também é guia judeu, então ele conhece a região cristã, da história cristã na Judéia como ninguém. E ele informa que existe uma gruta que os judeus, os cristãos, não importa, todo mundo ali conhece essa gruta, dizendo que naquela gruta foi a gruta onde Zacarias e Isabel, fugindo da matança que os soldados de Herodes estavam fazendo na região da Judéia, porque mandaram matar, então não tinha jeito, de matar todo mundo. Zacarias e Isabel fogem para uma gruta, com o filho no colo, João Batista. E os soldados romanos, judeus, estavam matando todo mundo. Quando chegam perto dessa gruta, 2 soldados de Herodes chegam, olham para dentro da gruta, veem eles e vão embora. E todos lá, os judeus falam, foi essa gruta que aconteceu isso. A lógica era para João Batista ter sido morto, junto com o grupo das crianças abaixo de 2 anos. Mas houve esse milagre que até os judeus que não veem Jesus como nós vemos, reconhecem este evento. Mas vamos seguindo em frente. Já estamos na segunda revelação. Vamos dar um salto de mais ou menos 30 anos. Esses eventos dos 30 anos não estão relatados em lugar nenhum na Bíblia, por isso nós não vamos ficar em polêmica, sabemos de alguma coisa aqui e ali,
mas não vamos entrar em polêmica, vamos ver o que está na Bíblia e concluir com o que está lá. Nós vamos ver em Lucas, João Batista já banhando vários, dezenas, centenas, talvez milhares de seguidores na água do Rio Jordão. E dizendo, fazer penitência, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. E dando uma série de advertências a soldados, a publicanos, pessoas egoístas, dando sermões pesados. O termo batismo, que vem de batimos, né, que é mergulho em grego, onde ele batizava mergulhando as pessoas na água, como se faz até hoje. Foi ele que começou esse ato. E ele dizendo mais, aquele que vem depois de mim, eu não tenho condições de amarrar as suas sandálias. Eu batizo vocês com a água, mas aquele que vem vai batizar pelo fogo e pelo Espírito Santo. E nós vamos para um parênteses, porque João Batista não foi bem explicado por motivos que eu vou tentar explicar, mas o que acontece é que esse negócio de você molhar a pessoa na água e ter um monte de gente em volta, quem for fazer isso em qualquer lugar do mundo não vai atrair muita gente, ficar gritando que o reino de Deus está próximo. Naquela época, assim como hoje, não é falando e gritando que você vai juntar um monte de gente para tomar banho de rio, não. Se João Batista, como Elias, já fez maravilhas, ele deve ter feito também ali na região da Judéia para atrair tanta gente, pois gente gritando que era profeta, que era Messias, tinha em todo lugar. A Bíblia mesmo fala. Mas João Batista fez alguma coisa diferente. Alguma coisa fez ele ganhar o respeito, a admiração e o discipulado de muitos. Ele, com certeza, fez maravilhas. Só que a Bíblia não as registrou por dois motivos. Do lado dos judeus, porque João Batista tinha entregue tudo que ele tinha, toda a sua informação, todas as suas orientações para anunciar Jesus. E os judeus não aceitaram isso. Então, ele foi rejeitado pelos judeus. Já os cristãos também não quiseram destacar João Batista. A Igreja Católica, pensando, bom, se a gente mostrar tudo que o João Batista fez, eles vão ficar na dúvida se segue Jesus ou segue João Batista. Então, temos que baixar João Batista para que Jesus cresça. Obviamente, estamos libertos das dois lados da ignorância espiritual para vermos João Batista como ele é e que ele, no seu trabalho, não só elevou Cristo, por quanto mais alto ele for, mais alto o Cristo é, porque o Cristo está sempre acima. E o seu trabalho e a sua grandeza ficam enaltecidos, e nós vamos aprender muito com a grandeza desse homem que fez um trabalho inimaginável para a nossa, vamos dizer, para nossas revelações. E tem mais. Já que João Batista fez esse trabalho todo, nós vamos conseguir continuar com ele. João Batista está dando banho no rio. E João fala, João Evangelista fala que João Batista fez assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo estava chegando. O Cristo não falou nada, apenas apareceu no alto de uma colina e falou, tá aí, ó. Ele tira o pecado do mundo. E Mateus descreve que Jesus se aproxima, entra nas águas, pede para João Batista para o batizar. João Batista hesita, para quem sou eu para batizar o senhor? O senhor que tem que batizar. Jesus insiste. João Batista batiza Jesus. Jesus sai das águas. E Mateus conta que, ao sair das águas, vem uma pomba dos céus, uma nuvem imensa luminosa, se abre, desce uma pomba do céu, chega a tocar Jesus, e das nuvens fala, eis o meu filho ao quem eu derramo toda a complacência. Complacência no sentido de que eu me comprazo em agradar esse meu filho. E deste evento, em que João Batista batiza o Cristo,
nasce um Cristo, segundo os teólogos, um Cristo voz de Deus. Ou, como o Espiritismo conhece, o Cristo passa, a partir daqueles momentos, a ser efetivamente o médico de Deus na Terra. E foi o que aconteceu. Dali, o Cristo vai para o deserto, segundo Mateus, é tentado 3 vezes. Conta também Mateus que João Batista ele é preso. E Jesus, numa reação à prisão de João Batista, segue em frente e vai ele mesmo para Cafarnaum, para a região do Lago de Genezaré, a região maravilhosa da Galileia, começar a sua pregação. E a sua pregação, o início, a primeira palavra da pregação de Jesus é exatamente a mesma frase que João Batista falava quando pregava no Rio Jordão. João Batista falava: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. É exatamente a primeira pregação que o Jesus fala às pessoas. E aí segue todo esse trabalho durante a narrativa de Mateus, onde o Cristo prossegue amorosamente, já fazendo vários milagres. É relatado em Mateus que o Cristo cura cegos, paralíticos, etc. Faz o maravilhoso Sermão da Montanha, como está no capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Reúne os apóstolos, já junta os 12. E ele preso, João Batista, como nós já sabemos, por causa de turras que ele teve com o rei Herodes, não aquele primeiro Herodes, o Herodes filho, Herodes Antipas. João Batista preso pede para 2 discípulos irem falar com Jesus, perguntar se ele era o Messias. O que não faz sentido, pois João Batista viu de longe quem era Jesus, logo lá quando Jesus chegou na região do Rio Jordão. João Batista fez essa pergunta para testar ou para que os discípulos se convencessem, aqueles 2 discípulos de João Batista, como se enviasse aqueles discípulos para ver e ter com Jesus. E Jesus fala, de forma bem resumida, exatamente isso. Eu sou o Messias. Veja o que eu faço. Cegos voltam a ver, surdos voltam a falar, coxos, paralíticos, todos fazem, o milagre está ocorrendo em toda parte. E quando os 2 discípulos de João Batista, agora convertidos, vão embora, Jesus faz a célebre elogio a João Batista, dizendo: daqueles nascidos de mulher, não houve nenhum maior que João Batista. E reforça: João Batista foi Elias, que há de vir. Mais uma vez, reencarnação aberta na Bíblia. E mais à frente, já no capítulo, lá pelo 12º capítulo, temos a morte de João Batista, cortado, cabeça cortada, pelos desafios que fez ao rei Herodes Antipas. Ali Jesus se parece dar a entender, não é escrito, que ele se entristece, se afasta, pega um barco, vai para outra margem do lago de Genezaré, mas depois ele volta na manhã seguinte e começa fazendo um dos maiores milagres, que é a multiplicação dos pães para mais de 5.000 pessoas. E parece que a história de João Batista termina ali. Mateus vai lá no capítulo 17 relatar que na transfiguração do monte, quando Jesus se afasta para um monte e Pedro, Tiago e João ficam mais abaixo, quando Jesus se transfigura, quem aparece dos 2 lados? De um lado, Moisés, desencarnado 1.500 anos antes, e do outro lado, Elias, o ser cuja reencarnação seguinte foi João Batista. E na conversa que houve depois dessa transfiguração,
Jesus explica aos apóstolos que aquele Elias era exatamente João Batista, que a humanidade não reconheceu. E com esses exemplos, que eu peço perdão, porque eu fui muito histórico nessa conversa, mas nós gostaríamos de trazer uma reflexão sobre a importância desse ser e a sua atuação ao longo da saga do Cristo, que é trazer o reino dos céus para a terra. Porque as revelações é isso, é trazer o reino de Deus para a terra. E ela só vem por meio de conhecimento, revelação, entendimento da importância da mensagem dele. Começou com Deus único, primeira revelação. João Batista veio como Elias e fez um trabalho importantíssimo. Segundo, Deus amou, o próprio Cristo veio, e João Batista fez um trabalho também de peso, a ponto até de fazer questão de ele mesmo se diminuir para que o Cristo crescesse. E na terceira revelação? Será que esse espírito maravilhoso, na terceira revelação, decidiu tirar férias em Sírios, nas Pleiades? Ou está também fazendo esse trabalho maravilhoso de trazer o reino que o próprio Cristo determinou por meio do Espiritismo para nós? A conclusão que nós chegamos, por evidências que já foram mostradas, é que essa alma maravilhosa está trabalhando talvez como nunca, já que é necessário o advento da revivificação do Evangelho do Mestre, para que, por meio do Espiritismo, uma nova era chegue para não só os espíritas, mas para toda a humanidade. Uma nova revelação precisa ser estabelecida. E com toda certeza, temos certeza que João Batista está e continua envolvido, engajado de forma talvez mais evidente que nós possamos imaginar. Há os que dizem que ele foi o próprio espírito da verdade, o guia espiritual de Allan Kardec. Do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, segunda parte, A Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo. Entrevista de Kardec com o Espírito de Verdade. Meu espírito familiar, consentirá em me dizer quem tu és? Para ti, eu me chamarei a Verdade. O nome Verdade, por ti adotado, constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. Disse-me que será para mim um guia que me ajudará e protegerá. Mas poderia me dizer se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Nesse mundo, a vida material é muito importante para se levar em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Por isso, nós estamos convocando todos para refletir sobre essa maravilhosa alma, assim como refletimos com outras maravilhosas almas da nossa tradição cristã espiritual, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Ismael, Maria Santíssima. Colocamos eles nos anais espirituais da nossa admiração, louvor e vibração, para que o trabalho deles seja melhor, para que reconheçamos o nosso crescimento de entender um ser maravilhoso desse, trabalhando em nome de Deus para nos libertar, para nos fazer crescer e evoluirmos em direção ao Senhor. Com isso, e respeitando o horário, ninguém me chamou a atenção pelo horário, acredito que seja por caridade, mas
respeitando o horário, eu coloco-me à disposição de todos, rezando que a paz do Senhor esteja com todos, agradecendo espiritualmente ao nosso querido, amado João Batista, pelo trabalho incansável que com certeza fez, está fazendo por milhares de anos, para a redenção de todos nós. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.